Fala aí, galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa série dos 14 heróis do xadrez brasileiro, os nossos 14 grandes mestres. E hoje a gente tem um vídeo sobre o Felipe Decresse Eudebs. O Felipe Eudebs, ele nasceu em São Carlos, aí no estado de São Paulo. Então vamos abrir o nosso mapinha aí de distribuição dos grandes mestres por estado. E a gente já tem mais um aqui, grande mestre no estado de São Paulo, então. E a gente vai vendo a distribuição por estados conforme a gente vai fazendo os vídeos dos próximos grandes mestres, ok? O Felipe Eudebs, ele nasceu no dia 29 de janeiro de 1985 e ele conquistou a norma dele, a última norma, né? Ele conquistou o título de grande mestre internacional no ano de 2010. Um ponto que vale destacar aí da questão da norma, da última norma para o título de grande mestre do Felipe Eudebs, ela foi conquistada no Memorial Vanderlei Cazon de Mello, Canarinho, realizado no dia 16 a 24 de janeiro de 2010, em Campinas, em São Paulo. O Eudebs terminou o torneio invicto com 9 pontos em 13 possíveis, conquistando aí a medalha de prata e tendo vencido 2 dos 5 grandes mestres de xadrez que participaram lá naquele evento. Tá? Então o Eudebs em janeiro de 2013 obteve aí o ranking FIDE de 2.525, a mais alta da carreira dele. Outro ponto que vale mencionar é que no Campeonato Brasileiro Sub-20, foi o campeonato no qual ele conquistou o título de mestre FIDE, o Eudebs sagrou-se campeão com 100% de aproveitamento. Tem um fato curioso aqui que vale a pena mencionar, de uma entrevista aqui do Eudebs no site Xadrez Total. O Xadrez Total aí é comandado, uma belíssima empresa aí, comandada pelo meu queridíssimo amigo o Mauro Amaral, e eles têm um site, um blog, além do espaço, onde são feitas simultâneas, são feitas palestras, reúne, né, grandes mestres, reúne muita gente interessante do Brasil e também de fora do Brasil. Além de tudo, tem um blog onde é registrada muita matéria legal do espaço Xadrez Total. Eu recomendo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E tem uma entrevista muito legal com o Felipe Eudebs, e ele conta que aprendeu a jogar com o pai dele. Ele não se lembra direito quando, mas acredita que aos 10 anos de idade. E teve uma pergunta que eu achei muito legal. Ele falou, o Xadrez Total perguntou para ele: quando você começou, você achava que tinha talento? Imaginava que você poderia chegar a ser um grande mestre? E ele respondeu: olha, demorou muitos anos para eu me perguntar isso. Eu me divertia jogando e isso já estava bom para mim. E grande mestre era um tipo de criatura mística. Eu achei isso muito, muito legal, esse comentário. Tem muitas outras coisas aqui, vale a pena entrar, tá bom? Para dar uma lida aí na matéria, conta de coisas engraçadas da equipe dele, uns apelidos, umas coisas muito legais, tá bom? Gente, aqui vai uma opinião minha, tá? Sobre o Felipe Eudebs, do pouco que eu estudei sobre ele, das coisas que eu li, de alguns vídeos que eu assisti de entrevistas com ele e tudo mais. E me parece assim que ele não é um dos jogadores mais competitivos que a gente tem aqui no Brasil. Ele não parece ter essa característica muito forte competitiva. No entanto, isso traz para ele uma virtude rara de se enxergar nos nossos jogadores brasileiros, que é um espírito puramente artístico. E isso, olhando as partidas dele, fica muito claro. O Felipe, ele parece não ter um compromisso com a necessidade de ganhar, mas sim um compromisso com a arte, com a beleza, com não errar, com fazer partidas criativas. E isso por si só torna o Felipe Eudebs, dentre os nossos grandes mestres, uma característica exclusiva dele, é o que o torna único, na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês então uma partida do Felipe Eudebs, e ele está jogando contra ninguém mais, ninguém menos do que o Vachier-Lagrave, Maxime Vachier-Lagrave. É o número 1 da França, e deixa eu ver a colocação dele no mundo. Ele é o número 5 do mundo, e atualmente ele tem um rating de 2.780, tá beirando 2.800. Vamos ver essa partida do nosso brasileiro Eudebs jogando contra o Vachier-Lagrave. Muito bem, pessoal. Então o Felipe Eudebs está jogando com as peças brancas, o Maxime Vachier-Lagrave está jogando de pretas. Essa partida foi jogada no Gibraltar Open em 2012, 28 de janeiro de 2012. E vamos lá então, o Felipe Eudebs abre o jogo com cavalo em F3, a abertura hatch.
Temos cavalo F6, C4, B6, G3. Então as brancas vão fazer fianquetos em lados opostos aí das pretas. C5, bispo G2, bispo B7, cavalo C3 e G6. As pretas decidiram fazer o fianqueto também na ala do rei. Roque, bispo G7 e aí já rompendo no centro com D4. Peão toma, dama toma. É um lance interessante, né? De certa forma atrapalhando um pouco aí a mobilidade desse cavalo, colocando aí a dama na mesma diagonal do bispo. É um lance bastante corajoso, né? Sempre que você coloca a sua dama na mesma diagonal do bispo, é um lance bastante corajoso. Muito interessante. Dama toma D4. Cavalo C6, expulsando a dama. Dama H4. E aqui a gente tem já uma possibilidade mais para frente de bispo em H6. Então o Lagrave jogou H6, né? Não permitindo aí a entrada do bispo. E temos então o que fazer, né? Legal, já começa a entrar numa posição crítica. O que fazer? Bom, vamos analisar essa posição. As brancas já concluíram, não concluíram, mas já estão bem desenvolvidas. Já deram roque, já desenvolveram as 3 peças menores. Falta desenvolver esse outro bispo aqui. E as pretas, por sua vez, não conseguiram rocar ainda. E esse vai ser uma das temáticas aí dessa partida. Então me parece que estão um pouco mais atrasadas no desenvolvimento. E o Eudebs tira proveito disso para jogar agora um lance muito interessante, que é o lance cavalo em D4, né? Aproveitando aí que esse bispo está solto, né? Esse cavalo de certa forma está cravado, então já tem uma pressão aí nessa diagonal, e seria muito bom para o Eudebs se as pretas tomassem o cavalo aqui agora. Ela simplesmente capturaria o bispo, ameaçando a torre. A dama vai pegar o cavalo em seguida. E ele jogou então aqui o lance G5, fazendo aí com que essa dama vamos dizer, né? Que se a dama se mover, perde a defesa aqui do cavalo. Essa dama não pode vir para cá, nem para cá, nem para cá. Olha que interessante. Então me parece que a dama não consegue mais se mover e continuar protegendo o cavalo. Mas o Eudebs encontra um recurso muito interessante aqui, que é cavalo toma C6. Né? Então a dama está ameaçada, mas ele capturou uma peça também ameaçando a dama aí do Lagrave. E o jogo então continua. Peão toma, cavalo, e agora sim a dama se move, né? Mas para onde, né? Não pode vir para cá, 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 a dama não deixa. Então não pode vir para cá, o cavalo não deixa, só sobrou uma casinha para essa dama. E então dama H3 é o lance que foi jogado. Uma posição que pode parecer estranha, mas essa casa aqui não é muito ruim para a dama não é de toda ruim. Ela tem possibilidade de vir para F5 no futuro. De certa forma ela vai ser manobrada, né? Então é uma posição já bastante interessante. Dama D4, fazendo uma pressão aqui no peãozinho de C4. E a gente tem já a partir daqui um lance bastante interessante aqui do Felipe Eudebs. E o lance que Felipe Eudebs jogou foi cavalo B5, olha que bacana, né? Aproveitando esse tema aqui que ele está explorando, já faz alguns lances, que é essa diagonal, né? Tá brigando aí por essa diagonal. Esse cavalo, se ele for capturado, bispo toma bispo, e aí o Eudebs ganharia uma diagonal maravilhosa aí para o bispo dele, né? Ao mesmo tempo está ameaçando aqui a dama não pode perder tempos capturando o peão, porque o cavalo está ameaçando dar duplos lá em C7, então já uma posição de dificuldade. A dama tem que proteger C7, então o lance jogado aqui foi dama em E5, protegendo aqui a casa C7. A gente já começa a perceber os problemas que as pretas estão enfrentando por não terem rocado, né? O rei aí no centro tá tendo alguma série de problemas. E o outro problema é esse bispo solto, né? Então são 2 pontos aí que estão criando já problemas para o Lagrave. Vamos ver como é que o Eudebs tira proveito dessa situação. E o lance encontrado aqui pelo Eudebs é um lance que é surpreendente. Bispo em E3, né? E esse lance ele é muito bom por várias funções. Vamos voltar aqui. Esse peãozinho não está caindo agora, porque existe essa ameaça sempre ali, né, do cavalo ir lá para C7.
Esse cavalo continua não podendo ser capturado, porque o bispo aqui está solto. Então bispo E3 conecta as torres, bloqueia aqui o ataque da dama. Então você está desenvolvendo mais uma peça. É muito interessante aqui esse lance aqui do Eudebs, bispo em E3. Vamos lá, a partida continua então com torre em D8. Aqui o Lagrave ele faz esse lance, provavelmente buscando aí alguma iniciativa, tirando a torre aqui de possibilidades depois que o bispo toma, estaria atacando a torre. Então ele vai para alguma coisa assim, sacrificando aqui o peãozinho de A7, na expectativa de que se esse cavalo capturar em A7, ele imagina que esse cavalo poderá ficar preso aí, não poderá voltar mais depois. Mas o Eudebs ele gosta de jogar com arte, o Eudebs ele gosta ele não tem muito receio não, e ele vai para cima aqui. Cavalo toma em A7, imagina se jogar isso contra o Lagrave. Interessante. Cavalo toma em A7, ganhou um peãozinho, bispo está ameaçando aqui em B6, vamos ver como a partida continua. Dama então em C7, defendendo aqui o peãozinho de B6, e agora parece que esse cavalo realmente não tem para onde ir. Vamos ver como é que o Eudebs lida com isso. A4, né? Tentando então jogar possivelmente um A5 e quem sabe abrir aí a coluna para conseguir defender o cavalo, melhorar sua posição. Torre em A8, imediatamente atacando o cavalo, e aí esse cavalo realmente não tem mais para onde ir, né? Mas o Eudebs encontra um recurso muito interessante aqui, A5, olha que bonito. Agora as pretas não podem capturar o cavalo aqui, porque simplesmente peão toma, e aqui a gente tem um garfo, esse peão está protegido pelo bispo, e é vitória para as brancas na certa, tá bom? Então vamos voltar aqui, então A5, olha que lance legal. O lance jogado pelo Lagrave foi peão toma, e o jogo continua então com dama em F5, olha que legal esse lance, né? Não aqui, já trazendo mais um ataque aqui para esse peão, né? Agora são 2 ataques, uma só defesa. A dama está numa casa muito mais ativa, então aquela dama que estava em H3, agora estando em F5, cumprindo um papel muito melhor aí. Bom, aqui o mais indicado para as pretas é rocar, né? Já demorou muito para dar esse rock, já está sofrendo uma série de complicações e é uma oportunidade aqui de dar o rock, né? Mas o lance jogado aqui pelo Lagrave foi E5, então na tentativa aí de bloquear a dama, né, daquele ataque no peão. No entanto, o Eudebs encontra uma continuação muito forte aqui e ele joga o lance B4, olha que lance interessante, é um lance realmente de artista, né? Tentando abrir aqui essa coluna, e aqui seria a última oportunidade então do Lagrave rocar, né? O mais indicado nessa posição, mais uma vez, é dar o rock. Esse rei não pode ficar se arriscando aí no centro, mas o Lagrave ele vê que também aqui é uma oportunidade de criar um peão passado, e ele vai para cima dessa ideia, ele toma o peão. E agora então o Eudebs joga bispo em C5, né? Um lance que exclama, agora as pretas não podem mais rocar, né? Tiveram todas as oportunidades antes para rocar, mas o Lagrave ele foi jogando aí de forma realmente agressiva, defendendo o peão, bloqueando coluna, criando peão passado. Então ele está arriscando tudo, o Lagrave, e o Eudebs está se mostrando muito eficaz aí no seu ataque. É uma posição que é onde parece que o Eudebs está se defendendo, né? Mas na verdade quem está atacando, e quem está atacando é o Lagrave, na verdade quem está atacando é o Eudebs, e a gente vai entender isso daqui a pouco. B3 então foi jogado, torre de F em D1, e a gente vai ver como esse lance foi muito interessante, o que ele vai trazer de oportunidade mais para frente. B2 então atacando a torre, torre em A2. Vamos voltar aqui. Aqui, gente, seria possível, tá? O computador ele indica bispo toma C6. É um lance. A gente pode ver aqui o quão complexa já é uma posição como essa, né? Cheia de possibilidades táticas e tudo mais. É um lance que dificilmente um ser humano faria. Ele leva a complicações muito difíceis de se entender e não há necessidade. O lance jogado aqui pelo Eudebs torre A2 é um excelente lance, é um lance de um ser humano, é um lance de um grande mestre, né? O lance bispo C6 eu vou só mostrar para vocês que seria possível, tá bom? E uma possível continuação dada aqui pelo computador seria dama toma C6,
E depois de dama toma em E5, então a dama tomando aqui, perdeu a defesa do peão de E5, cheque, dama cobre, dama toma o peão de B2, ameaçando aqui esse bispo de B7, cavalo D7, abrindo um descoberto aqui do bispo, e depois de dama toma B7, cavalo toma C5, dama toma torre, rei sai. Olha que complicado, gente, eu vou até passar rápido isso, mas eu quis mostrar aqui para vocês o que o computador viu, tá bom? Ele viu que a partida poderia chegar numa posição como essa, que é uma posição ganha também para as brancas, tá? Mas como eu falei, é uma posição praticamente impossível de um ser humano poder jogar uma situação dessa, tá? Então torre A2 é um lance muito forte ainda, e vamos ver como é que a partida continua. Cavalo em D7, então abrindo aqui o bispo, atacando aqui o bispo de C5, criando complicações aí na partida. Olha só que legal, né? O bispo está atacado, e para onde vai esse bispo? Na verdade, o Eudebs não está muito interessado em recuar esse bispo, e ele joga então torre toma em B2, deixando aqui o bispo à vontade para o Lagrave tomar. Lagrave toma, ganhou uma peça, mas agora o Eudebs recupera a peça dele com torre toma bispo. Como assim, né? Entregou a torre. Vamos ver como a partida continua. Cavalo então tomando torre, mas agora a continuação, bispo toma peão. E agora o Lagrave começa a sofrer as consequências de não ter dado roque. O rei dele está em xeque. Esse rei não tem muito para onde ir, não é verdade? Ele só tem, na verdade, essas duas casas aqui, né? E em E7 seria muito ruim, né? Já tem o imediato torre D7 cheque, atacando a dama. Mas, de qualquer forma, rei F8 também leva a torre D7, foi o lance jogado na partida. E agora ameaçando a dama e ameaçando o checkmate de dama aqui. Realmente a partida tá ganha já para o Eudebs. O Lagrave continua ainda tentando mais alguma coisa, depois de dama toma, e torre toma cavalo. Se a gente for contar o material, o Lagrave está um pouco melhor de material, ele tem duas torres pela dama e ele tem duas peças menores, enquanto o Eudebs tem só uma peça menor. No entanto, aqui vem o lance checkmate do Eudebs, acabando então com a partida contra o Maxime Vachier-Lagrave. Uma partida muito interessante, mostra todo o espírito artístico aí do Eudebs. Eu vou voltar na posição que para mim é o momento crítico da partida, que foi quando ele decidiu capturar aqui o peão torre toma B2, né? Para mim esse aqui é o lance exclama da partida. Vários foram, né? Mas esse para mim é o principal. É uma posição muito bonita, né? O seu bispo está atacado, o bispo é o defensor do cavalo. E ao invés então de defender o bispo, essa continuação foi muito bonita. Vamos passar ela de novo aqui. Torre toma peão, e depois de cavalo toma bispo, torre toma bispo lá em cima, e depois de cavalo toma torre, bispo toma peão, e a gente viu que isso daqui foi mortal, né? Então muita criatividade mesmo aqui pelo Eudebs, uma partida muito interessante. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre o Felipe Eudebs. No futuro nós vamos colocar outras partidas muito interessantes. As partidas do Eudebs são muito gostosas de se ver, porque realmente são lances inesperados. Assim, são lances que a gente nem consideraria e o Eudebs encontra no tabuleiro e faz. Ele tem um estilo que me lembra muito o estilo do Ivanchuk, por exemplo, que é também um jogador, um dos mais criativos aí que a gente tem, tá bom? Mas é uma opinião minha. Deixa a sua opinião também aí nos comentários. Tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal!